Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa. Nosso tema será formação das palavras. Vamos compreender o uso e como a gente forma novas palavras, né? Vamos lá? Primeiramente, vamos, como sempre, dividir o nosso conteúdo, né? Para a gente compreender melhor. Primeiramente, a gente vai conhecer sobre as palavras, né? Ter uma definição. Depois, vamos para as formações das palavras. Vamos ver os dois processos de formação de palavras: derivação e composição. E por último, vamos ver os outros processos, né? Os outros processos de formação de palavras, tá bom? Vamos começar? Primeiramente, vamos definir o que é palavra, né? A palavra é um termo, um vocábulo, uma expressão. É uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas com uma significação. Lembre-se que a gente tem os grafemas e os fonemas. Fonemas é a tentativa de representar o som através de letras, né? Ou seja, esse termo, essa expressão, essa manifestação desse conjunto de fonemas que deve ter uma significação é o que a gente pode definir como palavras, né? Que são muito importantes em nosso dia a dia, tá bom, gente? Depois, vamos ver que existem dois tipos, né? Bem claros de palavras. Primeiro dele, as palavras primitivas e depois as palavras derivadas. As palavras primitivas são palavras que servem como base para a formação de outra e que não foram formadas a partir de outro radical da língua portuguesa. E palavras derivadas, professor? São palavras formadas a partir de outros radicais. Vou colocar na tela dois exemplos para vocês. O primeiro dele, a palavra pedra. Como pode ver, ela é uma palavra primitiva, né? Ela não é derivada de outra. Diferentemente da de baixo, pedreiro, que vem derivada da pedra, tá bom? Temos logo em cima aí um exemplo, flor. Ela é uma palavra primitiva. Já floricultura, ela é derivada da palavra flor. Por último, temos a palavra casa, tá bom? Casa, ela é uma palavra primitiva, pois ela não se deriva de nenhuma outra. E depois temos casebre, que ela é derivada de casa, tá bom, gente? Volta para mim só para a gente compreender melhor. Gente, muito fácil a gente entender o que é uma palavra primitiva e o que é uma palavra derivada. Entendendo esses dois processos de formação de palavras, é muito importante para a gente prosseguir com o nosso conteúdo. Assim a gente vai assimilar muito melhor, tá bom? Vamos lá? Então, no português, os principais processos para formar novas palavras são derivação e composição. São os únicos processos de formação de palavras. Porém, existem exceções de outros processos que o professor vai trazer hoje para você, tá bom? Mas os principais, derivação e composição. Exceção, outros processos, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, já que aprendemos sobre as palavras, sobre as formações de palavras, chegou a hora da gente conhecer a derivação. Sim, esse é um importante meio, junto com a composição, na formação da nossa palavra, da nossa língua portuguesa. Vê que interessante. Vamos prosseguir. Primeiro delas, né? A gente vai conhecer, primeiro, todas as derivações, né? O primeiro delas será a derivação prefixal, seguido de derivação sufixal. Depois, vamos aprender sobre a derivação parasintética, depois a derivação regressiva e, por último, a derivação imprópria.
Por que, professor, é importante a gente ver todos os tipos de derivação? Porque o nosso conteúdo será mais abrangente e assim você compreenderá todos os tipos de derivação e assim vai ter uma riqueza no conteúdo muito importante para você. Primeiro vamos começar com derivação prefixal. Faz-se pela anexação de prefixo à palavra primitiva. Ou seja, a palavra fazer. Quando eu anexo um prefixo, lembre-se, prefixo é aquele que vem antes, né? Que é adicionado antes. Por exemplo, a palavra desfazer. Fazer é uma palavra primitiva. Ou seja, des, que seria o prefixo, desfazer. Assim, chamamos de derivação prefixal, né? Outra palavrinha muito boa, refazer. Ré, aqui, entra como um prefixo. Fazer, uma palavra primitiva. Ou seja, quando acontecer esse fenômeno, chamamos de derivação prefixal, né? Vamos lá? Já que aprendemos que o que vem primeiro, né? Antes da palavra, é prefixo, depois para juntar será sufixo, ou seja, faz-se pela anexação de sufixo à palavra primitiva, tá bom, gente? Vou colocar na tela duas palavrinhas para a gente entender. Alegre, mente. Alegre é uma palavra primitiva. Já mente é o sufixo, ou seja, ficou alegremente nesse caso. Também temos a palavra carinhoso. Carinho é uma palavra primitiva. Adicionamos o sufixo oso, formamos a palavra carinhoso, tá bom, gente? Volta para mim. Gente, os sufixos, né, dessa derivação sufixal, eles são divididos em nominais, verbais e adverbiais. É muito importante a gente ver isso. O professor tem que explicar um por um para vocês. Assim vocês vão compreender como se dá toda a didática. Vamos colocar na tela? O sufixo nominal são os que derivam de substantivos e adjetivos, né? Substantivos e adjetivos que têm a função de dar nomes, né? E os sufixos verbais, professor, são os que derivam de verbos, como está bem claro. E por último, sufixo adverbial é o que deriva de advérbio. Esse existe apenas um, mente. Tá bom, gente? Ou seja, aprendemos agora sobre a derivação sufixal, que também é muito fácil como a derivação prefixal. Tá bom? Continuamos, vamos para a derivação parassintética, né? Gente, aqui acontece um fenômeno muito importante da língua portuguesa, muito legal. Aqui a gente vai ter uma anexação tanto de um prefixo quanto de um sufixo à palavra primitiva. Vamos ver o exemplo que está na tela. Desalmado. Alma, ele é a palavra primitiva. Ou seja, eu anexei um prefixo, des, e anexei um sufixo, ado. Ficou desalmado, tá bom, gente? Outra palavra importante, entristecer. Ou seja, triste é a palavra primitiva e eu adicionei o prefixo em e o sufixo ec. Vê só que interessante, gente. Acontece sim esse fenômeno na língua portuguesa, quando um prefixo e um sufixo se juntam a um radical. Tá bom, gente? Muito bom. Vamos agora prosseguir. Derivação regressiva, né? Faz-se pela redução da palavra primitiva. Exemplo, trabalho, trabalhar, choro, chorar. Ou seja, o processo de derivação regressiva
produz os substantivos deverbais. Vê que só interessante. Esses são os substantivos derivados a partir de verbo. Ou seja, trabalho, ele é um substantivo deverbal, né? Porque ele é originário de um verbo, trabalhar, tá bom? Então, trabalho seria uma derivação regressiva, ele estaria regredindo, né? Diminuindo a palavra. O mesmo acontece com chorar. Chorar é um verbo, né? E choro, né, será um substantivo deverbal, né? Porque ele é originário daquele verbo, tá bom, gente? Vamos prosseguir? Agora, temos a derivação imprópria, que forma-se quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma primitiva seja alterada, né? Aqui, vamos ver um exemplo. O infeliz faltou ao serviço hoje. O adjetivo tornou-se substantivo. Tá bom? Volta para mim, para a gente explicar. O infeliz faltou ao serviço hoje. Infeliz aqui seria um adjetivo, né? Seria um adjetivo, gramaticalmente. Mas aqui nessa frase, ele se tornou um substantivo, o infeliz, né? Um sujeito, um substantivo. Ou seja, teve uma derivação imprópria nesse caso. Vê como é interessante. O mesmo acontece se eu falasse para vocês a frase: não aceito um não como resposta. O advérbio não torna-se substantivo, né? Um não, tá bom? Não aqui será um substantivo. E no caso não seria um advérbio, advérbio de negação. Gente, muito fácil derivação imprópria, né? Vamos para o próximo. Agora que aprendemos sobre derivação, né? Vamos para o próximo, composição, né? Que é a mesma que faz o fenômeno da formação de palavras, né? Vamos aprender agora sobre composição. A composição é o processo que forma as palavras através da junção de dois ou mais radicais. Vê só. Exemplo: guarda-roupa, pombo, correio. Ou seja, quando acontecer isso, a junção, né, de dois ou mais radicais que formam uma única palavra, chamamos de composição, né? Isso é uma composição. Mas há dois tipos de composição: aglutinação e justaposição. Tá bom? E assim a gente vai estudar cada um deles. Vamos lá? O que é uma composição por aglutinação, professor? Ela ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações, né? Vemos aqui um exemplo: planalto, né? Vai ser a palavra plano mais alto. Embora seria em mais boa mais hora, tá bom? Ou seja, quando eles se unem, esse processo de aglutinação, eles sofrem alterações, né? Porque, por exemplo, se a gente juntasse a palavra planalto, seria plano alto, né? Mas aqui, ele sofreu uma alteração, ele perdeu um fonema, né? Ficou planalto. O mesmo acontece com em boa hora, né? Juntando seria em boa hora, mas ficou embora. Perde-se um fonema. E ao perder esse fonema, ao sofrer essa alteração, chamamos de composição por aglutinação. Tá bom, gente? E depois, vamos ver a composição por justaposição. Vou colocar na tela para vocês. Ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. Por exemplo, pé de galinha. O outro exemplo, passa tempo. E o outro, cachorro quente. Por último,
girassol. Tá bom, gente? Acontece que com justaposição não perde nenhum fonema. Não perde. Se não perder, chamamos de composição por justaposição. Se perder um fonema, uma letra, aí será por aglutinação. Tá bom, gente? Agora que aprendemos dois principais meios de formação de palavras, que é derivação e composição, vamos para a exceção, né? Vamos aprender quais são os outros métodos que existem sim de formação de palavras. O professor vai explicar um por um para você, tá bom, gente? Gente, esses outros processos é chamado de hibridismo, onomatopeia, redução ou abreviação ou neologismo, tá bom? Vamos aprender cada um deles. Primeiro, o hibridismo. Ocorre quando os elementos que formam a palavra são idiomas diferentes. Como a gente tem um exemplo aqui, automóvel. Auto, do grego, né? E móvel, do latim. Se juntamos dois, grego e latim, dois idiomas diferentes, formamos a palavra automóvel. Depois temos aqui televisão, tele, grego, né, de origem grega, e visão, de origem latim. Se a junção desses dois idiomas numa palavra só, chamamos de hibridismo, né? Porque é uma palavra híbrida, origem de dois idiomas diferentes. Tá bom, gente? Vamos para o próximo. Temos agora onomatopeia, que acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Vê que interessante, volta para mim. Tic-tac, zuzum, bum, né? Tudo que eu tento imitar um som, chamamos de onomatopeia, tá bom? E esse é um processo de derivação de palavras, tá bom, gente? Gente, continuando com os outros processos, vamos ver o de redução ou abreviação. Vou colocar aqui na tela para vocês. Esse processo se manifesta quando uma palavra é muito longa, pois forma novas palavras a partir da redução ou abreviação de palavras já existentes. Vou dar aqui dois exemplos para você. Volta para mim, para a gente ver. Motocicleta, né? É a palavra, né? Motocicleta. Ou seja, a redução seria moto. Vê só, reduziu de motocicleta para moto. O mesmo acontece com a palavra pneumático, né? Pneumático, que é a palavra de origem. Ou seja, temos a palavra pneu, né? Que é uma abreviação da palavra pneumático. Do mesmo acontece aqui também com motocicleta. É uma abreviação, né? A moto. Vamos lá? E temos o neologismo. Vou colocar aqui na tela para você. É a criação de novas palavras para atender às necessidades dos falantes em contextos diferentes, né? Específicos. Veja os neologismos num trecho do poema Amar, de Carlos Drummond de Andrade. Que pode uma criatura, se não, entre as criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar e desamar, amar? Sempre e até os olhos vidrados amar. Vê só, aqui o autor, ele fez um neologismo, né? Ele criou novas palavras. Foi o caso aqui de mal amar, de desamar. Palavras essas que não existem na nossa língua portuguesa, mas que foi inserida por ele, né? Ou seja, essas novas palavras, quando elas acontecem, chamamos de neologismo, tá bom, gente? Agora que aprendemos sobre todos os processos, te espero na próxima aula para a gente aprender mais sobre língua portuguesa, tá bom, gente? Até mais!